Tá no ar mais um Descomplica e hoje o Descomplica especial, Descomplica das versões bíblicas, e nós vamos mergulhar, continuar mergulhando na profundidade textual, na profundidade bíblica. Fica atento aí que as tuas dúvidas, os teus questionamentos vão ser tirados e o poder da palavra de Deus vai ser ativado em teu coração. O Descomplica de hoje, vamos continuar falando das versões bíblicas, vamos continuar falando dos textos bíblicos, vamos dar uma mergulhada um pouco mais da onde que vem a Bíblia que está na tua mão. Qual a melhor versão bíblica? Por que eu leio uma Bíblia? Por que meu amigo lê outra Bíblia? Por que outra igreja lê outro tipo de Bíblia? E por que nós temos diversas versões e nós precisamos saber de onde vêm essas versões e o porquê que elas estão nas nossas mãos. Então hoje eu quero falar sobre a história, sobre a profundidade. Infelizmente a igreja, a minha vida e a tua vida não tem memória bíblica, não tem memória textual que a igreja primitiva sempre teve. A igreja primitiva sempre teve essa memória bíblica e nós precisamos também ter ela aqui. Eles sempre se aprofundaram, buscaram das versões, buscaram de onde vinham os textos, buscaram de onde vinham as palavras, e a igreja preservava o poder da palavra de Deus. Eles conservavam a palavra de Deus, sabia de onde estava vindo aqueles textos que eles estavam lendo. Mas hoje a igreja perdeu essa memória. Por perder essa memória bíblica, essa memória textual, esse memorial textual, nós acabamos deixando versões estranhas, versões complicadas entrarem em nossas casas, em nossas igrejas, e isso tem causado uma confusão na cabeça de muita gente. Então eu quero entrar na memória, eu quero entrar na história bíblica para que você possa extrair realmente o poder que existe nisso. Temos duas origens que eu quero tratar aqui, duas memórias bíblicas, dois manuscritos, dois textos, na verdade, que surgem as Bíblias, que surgiram a maioria das Bíblias, dois textos não difíceis. Um se chama texto receptus ou texto recebido, porque foi recebido da maneira que foi recebido, ele é lido e estudado, ou texto crítico. O texto crítico ele já é trabalhado, o texto crítico já entra a opinião do editor, do tradutor, do escritor ali da versão. Ele começa a pôr a sua opinião, ele começa a mudar o texto, ele começa a colocar uma linguagem um pouco mais, talvez, mais fácil de entender, mas isso tem roubado verdades poderosas da palavra de Deus. Então, até mais ou menos 1960, mais ou menos, não exato, mas 1960, sempre se usou no Brasil o texto receptus, não só no Brasil, mas em boa parte dos continentes europeus e americanos, sempre se usaram a Bíblia, as versões que vinham desse texto receptus, que é esse texto recebido. Então Lutero usou ela, os reformistas depois de Lutero usaram essa versão receptus, que tem algumas Bíblias que estão à nossa disposição. Já o texto crítico ele começa a surgir mais para frente, em 1976, 1977, 1980, começou a surgir essas novas versões que são chamadas texto crítico. E aí começou a se implantar na igreja desde essa época, de 1970, 80 e 90, nessas novas Bíblias, novas versões, mas só que quando nós olhamos essas novas versões, elas começam a prejudicar bastante o entendimento textual e roubar a verdade bíblica muitas vezes de nossos corações. Vou dar um exemplo claro e a diferença das Bíblias que vieram do texto receptus e das Bíblias que vieram do texto crítico. Por exemplo, no texto de Marcos capítulo 1, versículo 2, você vê a diferença já dessas versões, a do texto crítico, que é essa mais atual, que tem Bíblias hoje em linguagens mais atuais, linguagem de hoje, essas outras Bíblias. Por exemplo, uma dessas Bíblias nos diz assim, conforme está escrito a profecia no livro de Isaías: eis aí diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Mas quando você vai ver essa profecia, ela não está citada no livro de Isaías. Essa Bíblia está citada no livro de Malaquias, e é no livro de Malaquias que é citado esse texto. Já as versões do texto receptus, quando você lê, está escrito assim, como está escrito na profecia dos profetas. Então aqui já tem uma grande diferença, não tem nada de Isaías nesse texto, nessa profecia, não tem nada no texto de Isaías, nem do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Isaías, essa profecia está citada no livro de Malaquias. Então nós já começamos a ver as diferenças textuais. Então a sua Bíblia tem diferença? Tem sim. A Bíblia que você está lendo, uma da outra, tem diferença? Muita diferença.
Só a diferença do texto receptus, do texto crítico. O texto crítico tem mais de 3.000 diferenças de palavras de uma para outra no Novo Testamento. Então nós temos que estar atentos, porque não é qualquer Bíblia que eu leio que ela vai estar exatamente da forma como eu acho que é, bem preservada, como as palavras originais que foram ditas. Não, eu tenho que ter esse espírito de mergulhar nas versões, de mergulhar na palavra, porque muitas vezes estou sendo roubado. Aqui ainda não altera muito a tua fé, se é no livro de Isaías, se é no livro de Malaquias que está escrito, mas aí nós começamos a ver diferentes versões, diferentes traduções que começam a tirar, por exemplo, o nome de Jesus, começam a tirar, o nome de Jesus foi retirado do texto crítico 70 vezes. Por que isso? Se desde 1960, desde 1970, a palavra Jesus, a palavra Cristo estava contido nos versículos, por que se removeu esses textos? Por que se removeu esses versículos? Por que se tirou isso? Então é isso que eu e você precisamos estar radicalmente analisando essas versões, porque muitas palavras têm sido roubadas, muitas palavras têm sido removidas. Vou dar um exemplo claro aqui nas versões que vêm do texto recebido, o texto receptus. Efésios 3:9 nos diz assim: estava oculto em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Já as versões do texto crítico nos diz assim: está oculto em Deus que tudo criou. Tirar o Cristo da criação, tirar o Cristo daquele momento da criação, sendo que a Bíblia diz que ele ali no início estava junto com Deus e tudo que existe, tudo que há foi criado através dele. Então as versões aqui já começam a se distanciar. Então eu peço para que você mergulhe, se aprofunde nessa textualidade, investigue mesmo, porque até 1970 as Bíblias que Lutero, que outros pais da igreja, que reformistas usaram, eram usados na nossa nação, eram usados, por exemplo, até 1890 na Europa, na América, mas a partir daí começa as Bíblias virem desse texto crítico. São outros textos, outros manuscritos, incompletos alguns deles, e isso tem dado uma confusão, um nó na cabeça de muita gente, um nó na cabeça de muitos dentro da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Então, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos diz assim: todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Já essa é da versão do texto receptus. Já a versão do texto crítico nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Aqui eu abro um leque enorme para que, o que me fortalece é o dinheiro, o que me fortalece é a minha vida emocional, o que me fortalece, e aqui a palavra naquele ainda em algumas versões, todas no diminutivo, bem estranho, bem complicado, mas no texto receptus, até 1970, 80, era descrito assim: todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. É em Cristo que nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Jesus nós nada podemos realizar. E muitas vezes nós estamos deixando o roubo da palavra de Deus estar em nosso meio. Como eu disse no outro Descomplique especial da Bíblia, não tem uma versão melhor que a outra, mas aqui sim, nós podemos fazer uma grande diferença entre as Bíblias que vêm do texto receptus e a Bíblia que vem do texto crítico. Muitas versões atuais que vêm do texto crítico têm tirado a palavra sangue, têm tirado a palavra Cristo, têm tirado a palavra Deus, grande Deus, e assim por diante. Então nós temos que, no último Descomplica, nós fizemos comparações, mas agora eu quero abrir um pouco mais o teu entendimento para que você consiga compreender a diferença do texto crítico para o texto receptus. Duas origens, duas fontes, e aí que está a guerra, é aí que está a confusão, e aí que está essa briga aí. Então Apocalipse 22:19 também nos diz, no texto receptus nos diz assim: Deus tirará sua parte do livro da vida. No texto crítico está: Deus tirará sua parte da árvore da vida. Deus tirará a nossa parte da árvore da vida ou do livro da vida. Então aqui é importante servos de Deus que trabalham com crítica textual, que trabalham com textualidade, mergulhar e descomplicar geral essa confusão que o povo tem feito. Então, se nós daqui 10 anos continuarmos trabalhando somente uma Bíblia, que é essas mais modernas, e hoje a Bíblia que mais vende no mundo, são as Bíblias mais modernas que vêm dos textos críticos, aí nós vamos entrar numa grande confusão,
que é roubar essa verdade do coração da próxima geração. Não, é Cristo, e a Bíblia nos diz claramente que é Cristo, que é o sangue de Jesus Cristo, e isso é poderoso e isso é maravilhoso. Apocalipse 21, 24 nos diz: e as nações do salvo andarão à sua luz. Já no texto crítico já nos diz assim: as nações andarão em sua luz. Não as nações do salvo, mas as nações. Então já muda totalmente. Então, coloquei algumas coisas só para vocês entenderem, mas a importância disso hoje é entender que tem Bíblias que vêm do texto Receptus e Bíblias que vêm do texto crítico. A Bíblia do texto Receptus, ela foi, qual que é a melhor? Qual que é a melhor, pastor? Nos descomplica aí. Nós vemos que até 1970, tanto Lutero, os reformistas da igreja, os avivalistas sempre usaram a Bíblia do texto Receptus. Agora, nesse último século, século XIX, século XX, que tem sido usada essa Bíblia que vem desses textos de manuscritos críticos. E aqui tem essa grande confusão. Existe a melhor Bíblia? Eu já disse que não, mas a dos textos Receptus, ela traz profundidade, ela deixa as palavras ali de Cristo, de sangue e de Deus ali, sem roubar algumas verdades. Então se liga aí, texto crítico, texto Receptus, de duas Bíblias diferentes, e elas estão circulando por aí, qual que eu uso, qual que eu não uso, se liga aí, usa todas, tira melhor, retém o que é bom. Deus é conosco, glória a Deus, é isso aí, vamos descomplicar, pastor Digão, descomplica! Esse foi o Descomplica de hoje, especial das versões bíblicas. Então, se você não assistiu os outros vídeos, volta lá, assiste os outros vídeos que vai edificar muito a tua vida. Se você não curtiu o canal, curte, ativa as notificações e dá um like aí no vídeo para nós avançarmos com esse Descomplica. Vamos descomplicar geral. É isso aí, família. Vamos descomplicar, descomplicar.